A Avenida Brasil é a principal avenida de Passo Fundo. Atravessa a cidade de leste a oeste. Foi chamada de Estrada das Tropas. Por aqui, passavam tropeiros com mulas e gado em direção a São Paulo. Com essa movimentação, várias casas comerciais foram construídas ao longo da via. Assim, nasceu a vila de Passo Fundo. Em 1858, a Estrada das Tropas passou a se chamar Rua do Comércio. E a urbanização, em direção ao Rio Passo Fundo, aconteceu em 1902. Em homenagem à República, em 1913, o nome foi alterado para Avenida Brasil. A partir do calçamento da avenida, Passo Fundo passou pelo aformoseamento urbano, como era chamada na época a remodelação da cidade. Com as melhorias das ruas e dos canteiros, a passagem das tropas pela avenida foi proibida. O cavalo deu passagem aos automóveis. No centenário da cidade, em 1957, para mostrar a potência agrícola do município, foram plantados nos canteiros da Avenida Presidente Vargas e da Avenida Brasil feijão e trigo. Este é o chafariz da Mãe Preta. Fica na Rua Uruguai, esquina com a 10 de abril. Foi construído nas terras doadas pelo capitão Manuel José das Neves. Serviu como bebedouro para as tropas que por aqui passavam, rumo às feiras de Sorocaba, em São Paulo. Em 1863, a Câmara Municipal construiu o chafariz para o abastecimento de água da então Vila de Passo Fundo. Aqui também vinham os escravos para abastecer as residências. Eles aproveitavam o local como ponto de encontro e união. Em 1924, o chafariz foi reformado e as lavadeiras fizeram daqui um local de trabalho. Conta a história que o local tem ligação com as lendas da Mãe Índia e da Mãe Preta, relatos do sofrimento de uma mãe ao perder o filho. De tanto chorar, as lágrimas formaram um córrego. Acreditava-se que quem bebesse dessa água não mais sairia de Passo Fundo. Hoje, quase não se fala mais sobre a lenda. Atualmente, a manutenção do chafariz é realizada pela Prefeitura e por uma empresa da saúde, que fica próxima ao local. No terreno doado por Cabo Neves, em 1834, foi inaugurada em Passo Fundo a Capela Nossa Senhora da Conceição, na mesma quadra onde fica a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Como o crescimento da cidade avançava em direção ao Boqueirão, mais para esses lados da cidade, em 1891 a capela trocou de lugar. Foi construída aqui, em frente à Praça Tamandaré. O terreno foi doado pelo casal Ramon e Conceição Rico. O lugar onde está agora registrou o início da aglomeração urbana. A construção começou em 1891 e somente 17 anos depois é que foi inaugurada. Um atraso provocado pela Revolução Federalista. A Igreja Matriz é considerada a paróquia mais antiga da cidade e foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural de Passo Fundo em 2006. Em 1898, Passo Fundo inaugurou a Estrada de Ferro. A estação do trem, próxima ao local onde estava a antiga capela, trouxe o desenvolvimento urbano também para essa área. O vai-vem de pessoas até a estação do trem fez surgir a necessidade de construir no espaço uma igreja, que hoje é a Catedral da cidade. Localizada em frente à Praça Marechal Floriano, a Catedral Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 25 de dezembro de 1965. Levou 30 anos e 8 meses para ser concluída. A localização é privilegiada, no centro da cidade. A fachada recebe iluminação natural, o que valoriza o visual gótico, representado por 4 estátuas, esculpidas em cimento pelo artista plástico passofundense Ernesto Delvaux. Ganham destaque 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A mistura de estilos marca as 2 torres, com os 4 sinos são inspiradas em arquitetura greco-coríntio-romano.
Estamos na Avenida Brasil, esquina com a Marcelino Ramos. Aqui funcionou em 1911 o Colégio Elementar. Depois de 16 anos de atividade, a má conservação tomou conta do lugar e o colégio foi transferido. O novo prédio foi construído pelo governo do estado, em frente à Praça Toqueto. O terreno foi doado pela prefeitura e a inauguração aconteceu em 1929. 10 anos depois, em 1939, deixou de ser escola elementar e passou a ser Grupo Escolar Protásio Alves. Em 1998, foi aprovado o funcionamento do ensino médio na escola. Hoje, é conhecida como Escola Estadual de Ensino Médio Protásio Alves. Em 1919, a Intendência Municipal de Passo Fundo ofereceu à Igreja Metodista 2 quadras na Praça Boa Vista, esta aqui, localizada no bairro Boqueirão. O local foi considerado o ponto ideal para a instalação de uma escola modelo na cidade. Mas a escola começou a funcionar em 15 de março de 1920, em um chalé de madeira, em outro local da cidade, até a conclusão do prédio. O dinheiro para a construção da nova escola veio de estudantes da Universidade do Texas. Foram construídos 2 prédios. Atualmente, só existe o prédio Texas. O nome foi em homenagem à universidade que levantou fundos para a construção. O prédio Texas foi projetado a partir do estilo das escolas metodistas norte-americanas. Com o crescimento do número de alunos, foram construídos os outros prédios. O IE, Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo, se localiza na Avenida Brasil Oeste. Atende a educação infantil e ao ensino fundamental. Esta é a Escola Municipal Padre Antônio Vieira, localizada na comunidade Nossa Senhora da Paz, distrito de São Roque. Foi construída durante o governo de Leonel Brizola, governador do estado de 1959 a 1963. É uma das muitas brizoletas espalhadas pelo estado. Começou a funcionar no início da década de 1960 e foi desativada em 1990. Eu tenho 5 filhos, eles estudaram da primeira à 4ª série aqui no colégio. Depois, daí foram lá para Santo Antônio. Eu era professora, diretora e uma época também servente. Era comum naquela época o professor fazer várias funções. Eu morava aqui a mais ou menos 1 quilômetro daqui. Comecei a estudar com 5 anos, na primeira série. Foi um início muito importante na minha vida, né? Foi aqui que eu aprendi a ler e escrever. Recebia alunos, também dos municípios de Marau e Nicolau Vergueiro. Eram apenas 2 salas de aula e uma sala para o trabalho administrativo. O local foi tombado como patrimônio histórico do município. A escola foi restaurada e as características originais foram preservadas. É com prazer que recebemos hoje José Hernani de Almeida, secretário de Desporto e Cultura de Passo Fundo, também pesquisador e professor. E Diego Bassim, mestrando no programa de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo e também professor da área. O tema de hoje envolve o eixo cultural de desenvolvimento de Passo Fundo, né, contemplando um agrupamento de edificações, como, por exemplo, temos aí como marca, né, da história passofundense a Avenida Brasil, o chafariz da Mãe Preta, né, o Protásio Alves, a Escola Estadual Protásio Alves, o Instituto Educacional Metodista, enfim, são edificações que, organizadas aí na cidade, datadas em períodos históricos diferenciados, são consideradas então, matriz do desenvolvimento cultural cidadino, né? E a pergunta, assim, para a gente pensar um pouquinho isso, por que podemos dizer que exatamente essas edificações, elas podem ser consideradas como uma matriz desse desenvolvimento cultural da cidade de Passo Fundo? Eu gostaria de saudar a professora Ilonita, o professor Diego, aos amigos da UPF TV
e agradecer pelo convite para participar desse programa. Prazer. Também cumprimentá-los pelo vídeo que nós acabamos de ver, que nos trouxe elementos fundamentais, não é, da história de Passo Fundo, não é, dos primórdios, não é, da cidade, né, Diego e Ironita, e matrizes educacionais de Passo Fundo, né, como o caso do Instituto Educacional, uma das mais tradicionais, não é, escolas da cidade, com, não é, referência, não é, em todo o estado, não é? O Protásio Alves, né, um marco também da educação pública aqui, não é? Exatamente ambos no contexto da Avenida Brasil, que é a nossa entrada ou saída, não é? Dependendo do ponto da perspectiva. E também um outro elemento fundamental, não é? Da marca de um político que teve uma preocupação muito grande com a educação, que foi o Leonel Brizola, né? Ainda hoje a gente anda por este estado e volta e meia se surpreende quando vê lá numa coxilha, numa canhada, uma brizoleta, não é? De madeira, simples, mas que teve um papel, como nós vimos no vídeo, fundamental. Pelo depoimento, né, da ex-professora, que depois levou, não é, essa experiência como governador do Rio de Janeiro, das escolas integrais ao lado de Darcy Ribeiro. Não é? Então, são marcos fundamentais que nós acabamos de ver. Sem dúvida, né? Referia-se à Avenida Brasil, né? A Avenida Brasil, hoje, nós olhamos para ela e sabemos, né, que entre muitas cidades, Passo Fundo que contempla a avenida de maior extensão, as próprias árvores, né, são centenárias, né? Então, daria para dizer, Diego, que a Avenida Brasil é uma porta, como me referenciando ao que o Hernani dizia, uma porta de entrada e de saída, ou seja, uma passagem, um local de sala de visita da cidade. Uma porta de entrada e de saída e, de certa forma, quase como se fosse um símbolo que marca esse desenvolvimento citadino. E tanto é não só citadino, mas também cultural da cidade. Porque se a gente for ver, a gente pode tentar marcar essas edificações em dois momentos da história. Finalzinho do século XIX, transição ali para o século XX. E se a gente for ver, a Avenida Brasil é um marco que estrutura, de certa forma, todas essas edificações elas estão ou localizadas propriamente na Avenida Brasil, ou num passado elas fazem referências a como essa avenida era importante como marco de entrada dos tropeiros, se atravessava a Avenida Brasil em caminho ao Passo para seguir até a Feira de Sorocaba, que é onde ia se escoar, digamos assim, o deslocamento dos moares ou das tropas até lá. Então eu acredito que a Avenida Brasil, ela, de todas as matrizes que tem, ela é, digamos assim, uma que consegue fazer um resumo e fazer uma inter-relação entre as edificações que a gente viu no vídeo. Então, acho que, como o professor Hernani falou e como a senhora coloca, eu acho que ela é o resumo do símbolo de todas essas edificações. Uma síntese, né? Exato. O próprio Poder Executivo, durante muitos anos, esteve ali, não é? O Legislativo também, o próprio Poder Judiciário, a própria Universidade de Passo Fundo, onde é que começou? Começou ali. Exatamente, né? Então, realmente, é a nossa grande avenida, é o nosso grande ponto referencial. E eu estou com uma preocupação, porque nós sabemos que hoje nós temos um problema de trânsito em Passo Fundo. Recentemente, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento da cidade, veio em pauta a questão do excesso de automóveis que nós já temos na cidade. Cerca de 100.025 novos são emplacados diariamente aqui. Então, nós estamos vivendo já uma situação de gargalo. E futuramente nós teremos que mexer na avenida. Então, já fica aqui um alerta, né? Como vamos mexer na avenida? Não podemos descaracterizá-la, né? Ela é, como nós acabamos de ver, um grande patrimônio. Exatamente. Isso vai envolver e obviamente, o Poder Executivo, as forças vivas da cidade vão ser colocadas para opinar. Com certeza, vejo assim, a importância realmente de a gente fazer esse diálogo, porque a Avenida Brasil, além de ela trazer todos esses elementos históricos, ela contempla hoje o que a gente chama de patrimônio edificado, material, imaterial, natural, né? E é um dos traços que nós temos, assim, bem colocado pelo Diego antes, né? Nós pegamos também várias outras edificações que estão
na avenida, né? Então, de fato, hoje seria muito importante que a gente pudesse fazer esse diálogo junto, né? Porque aí entra uma questão que o próprio vídeo nos mostrou, né? Eu vou fazer essa relação até para que a gente possa dialogar um pouco mais. Entra a questão da modernização, né? Nós que temos a preocupação com o patrimônio, com os elementos de identidade dessa cidade, a gente também traz à tona essa discussão da modernização. A cidade tem que se modernizar. A avenida são várias camadas nela mesmo, né, que mostram isso. Da mesma forma como o chafariz da mãe, né, a praça, são camadas e camadas que o tempo foi colocando de significação e a cidade não deixou de crescer, né? Então, com isso, vem um pouco essa leitura, até mesmo que a gente chama de matriz cultural, né? Se nós pegarmos, como você fazia referência antes, Diego, o chafariz da mãe preta, a matriz Nossa Senhora, né? Nós vamos pegar aí metade do século XIX. Metade, vamos dizer assim, início do XX, nós vamos ter a criação dos espaços educacionais, né? Então, isso são elementos que marcam isso e a cidade não deixou de crescer, né? Como trabalhar, então, com essa questão, já que a história nos mostrou que foi possível, né? Preservar. Como trabalhar com a questão das edificações, enxergando na questão das edificações uma herança cultural. E essa herança cultural, como que ela chegou até nós. Pegando exemplo bem vivo, que é o caso do chafariz da Mãe Preta. O chafariz da Mãe Preta, de certa forma, eu percebo ele como um dos principais marcos que tem do ponto de vista cultural da cidade de Passo Fundo. Porque remonta um passado histórico da fundação da cidade de Passo Fundo. Vinda dos primeiros imigrantes, vinda da questão do Cabo Neves, junto com o Cabo Neves vem a família, vem o gado, vem o elemento servil, vem o escravo, vem tudo isso. E o próprio chafariz em si, ele carrega junto consigo uma marca, que é a questão do símbolo, da questão da Mãe Preta, da lenda, popular, do imaginário que foi construído a respeito disso. Mas eu gostaria de falar sobre isso, é que muitas vezes quando eu crio uma edificação, e eu vou chamar aqui edificação de monumento, não importa aqui se é um prédio ou se propriamente é um busto, alguma coisa. Vou chamar aqui de edificação enquanto monumento. Se a gente for tentar pegar a origem etimológica do monumento, ele vai estar relacionado com aquilo que nos faz recordar de algo. E esse monumento, ele se transforma também numa perspectiva de documento. Documento, etimologicamente, ele tem a função de fazer com que a gente ensinar alguma coisa para nós. E se a gente for ver, o que é que esse monumento, Chafariz da Mãe Preta, pode nos passar do ponto de vista de herança histórica, cultural da nossa cidade. E, além disso, quais são as perguntas que a gente pode fazer a esse monumento e como compreender esse monumento para tentar compreender a gente mesmo. Porque quando a gente cria um monumento, a gente cria com a grande intenção que é deixar para as gerações que vão vir, deixar para o futuro o que a gente percebia da gente mesmo, o que a gente percebia de si mesmo. Afinal, lá no futuro, quando as pessoas vão estar enxergando esse monumento, o que eles querem, o que a gente quer comunicar com isso? E aí algumas questões eu acho que são principais e são fundamentais para a gente tentar perceber isso. Do tipo assim, como compreender a edificação do chafariz, levando em consideração o ambiente decadente do final do século XIX, que era o ambiente escravista. Como compreender que um chafariz que foi inaugurado em 1863 e que faz alusão a uma mulher cativa, levando em consideração todo o contexto que tinha na época, eu acho que essas perguntas são determinantes e são fundamentais, para a gente consiga recompor uma historicidade nossa muito mais consciente. Então, eu acho que esses elementos são interessantes, que a gente comece a poder pensar e discutir. Diego. E você faz aí a tua colocação com relação ao chafariz. As mesmas colocações podem ser feitas com relação ao Instituto Educacional, à matriz, à catedral, não achas, professora Elane? Sim, no caso da catedral, né, e da igreja da Praça Tamandaré, são também duas edificações de uma importância histórica, cultural, religiosa fundamentais, que mostram bem a matriz católica muito forte entre nós, não é? E são edificações que têm, não é, por trás, não é, todo um contexto histórico, não é, que mostra os pontos iniciais da própria cidade,
né? Os marcos, a Praça Tamandaré, a Praça Marechal Floriano, não é? A nossa catedral, ela já está no momento em que o desenvolvimento da cidade já vai para aquele lado, em função da chegada do final do século XIX, não é, da ferrovia, não é, que leva para lá o desenvolvimento da cidade, não é? Depois já na primeira metade aí do século XX, Passo Fundo já começa a criar uma espécie de uma marca que seria a capital do Planalto, então já tem essa preocupação da edificação, temos que criar um símbolo, uma marca. Aliás, dava para fazer um novo programa, né, professor Ironita? Com certeza. Só sobre as nossas questões simbólicas, que são muito polêmicas. Muito profundas, né? Profundas, e nós queremos criar marcas a partir de decretos, e não se cria marcas por decreto. Aproveitando essa sua fala, professor, então eu vou, secretário, lhe convidar assim para tanto o senhor como o Diego, que façam as considerações finais, né, em torno dessa questão do tema, que polêmico, né? Permanentemente estamos na busca da materialização de algo que nos identifique, né? Eu gostaria de lembrar, eu li tempos atrás um texto do grande Walter Benjamin, e ele fez uma criação em cima de um quadro, parece que era de Paul Klein, que ele falava de uma grande tempestade e de um anjo da história que ia sendo empurrado pela tempestade. E essa tempestade era quê? O progresso. E esse progresso empurrando o anjo da história tentando resgatar, mas a tempestade vinha destruindo tudo. Então nós temos que preservar esse anjo da história e impedir que a modernidade, que o progresso destrua os marcos que identificam e que vão criar a nossa identidade. Perfeito. Um povo sem identidade é um povo sem história. E um povo sem história, não é? E fica perdido no tempo significação, e no né? espaço. Perfeito. É? Precisa o diálogo, né? Então, Diego... Levando em consideração o que o professor Erlani falou e que a professora Ironita acaba de falar, que é a questão da significação, como que eu consigo compreender o significado dessas edificações não só naquilo que é aparente, não só aquilo que está estampado nelas, mas como que eu consigo como eu consigo perceber nelas algo mais profundo? Como que eu consigo recompor essa historicidade ou essa significação, aquilo que eles realmente apresentam, e tentar construir isso de uma forma mais lúcida, tentar perceber essa herança cultural, mas tentar cavocar, digamos assim, o mais fundo possível, para que isso não seja simplesmente uma questão de um deslumbre, mas que seja uma recomposição consciente, realmente tentando recompor as forças que estavam em disputas na hora que eles foram edificados. São as diversas leituras que o patrimônio histórico, cultural nos possibilitam, né? Que acho que justifica um pouco essa nossa preocupação, esse nosso diálogo, e que bem mostrou hoje, pelo levantamento de questões que a gente trouxe, que não se esgota, são preocupações permanentes, porque o processo de desenvolvimento, a modernização, né, também é permanente, né? Então fica esse duelo aí entre o anjo da história e a modernização. Então com isso eu agradeço pela presença, então, do José Hernani Almeida, nosso secretário de Esporte e Cultura de Passo Fundo, né, pesquisador, historiador, Diego Bassim, mestrando do programa de pós-graduação em História, também professor e pesquisador. Nosso obrigada. Com certeza esse tema não se esgota aqui, daremos continuidade em outros programas. Muito obrigada. Apoio Cultural. Destaque Móveis e Decorações.